Você alguma vez já teve a sensação de ter as pernas balançando, de ter as pernas mexendo para um lado e para o outro enquanto espera a sua vez, enquanto estuda? Você já teve alguma vez a presença de algum amigo, quem sabe um familiar seu, que quando ansioso começa a balançar as pernas? Muita gente às vezes diz que isso seria uma síndrome de pernas inquietas, mas na verdade, na psiquiatria, quando falamos de síndrome de pernas inquietas, estamos falando de uma doença muito mais séria e que traz profundo sofrimento com grande perda de controle sobre aquele sintoma. Estamos falando, na verdade, da chamada doença de Willis-Ekbom e que requer um tratamento muito sério, muito adequado. A síndrome das pernas inquietas é um quadro de grande sofrimento que se manifesta em crises, em episódios agudos, em que o paciente repentinamente começa a perceber que tem muito desconforto, em geral nas pernas, mas também podendo acometer os braços. Muitas vezes os pacientes começam a sentir um incômodo difícil de ser explicado. Frequentemente referem formigamento, sensação de peso, sensação de dor, sensação de incômodo inespecífico que não conseguem traduzir em palavras. E, por sua vez, automaticamente tentam movimentar as pernas para tentar trazer algum alívio daquele profundo desconforto. Veja que existe uma percepção de descontrole sobre esta sensação e um controle parcial sobre a movimentação. A pessoa consegue controlar suas pernas, mas é evidente que ela começa a movimentá-las para tentar trazer algum alívio, uma vez que o desconforto é muito grande. É bem diferente daquilo que coloquialmente se chama de pernas inquietas, em que em geral as pessoas estão com a perna balançando, mas sem nenhum desconforto, sem nenhum sofrimento. Na verdade, balançam muitas vezes sem nem pensar no que estão fazendo. Em geral, este é um quadro que acontece principalmente em adultos jovens e vai piorando ao longo da vida, vai se tornando mais frequente e talvez mais intenso com o passar dos anos sem tratamento. É um quadro que tende a acontecer no fim da tarde e principalmente em momentos em que o paciente está em descanso, quando ele parou suas atividades, sentou por algum tempo, está deitado, muito comum em pessoas que estão, por exemplo, no carro, no trânsito, no ônibus ou no avião, que estão bastante tempo sentadas e num dado momento começam a sentir aquele desconforto e, por conta daquele desconforto intenso, tendem a tentar esfregar os pés no chão, passar uma perna contra a outra, girar para um lado, para o outro o quadril, mexer com a perna, sair caminhando, por vezes tentam beber um pouco d'água, até mesmo tomar banho, enfim, fazer alguma coisa para trazer algum alívio e isso tende a melhorar depois espontaneamente, mas voltando diversas vezes, trazendo prejuízo sim para a vida da pessoa. Isso pode atrapalhar no trabalho, pode prejudicar relacionamentos, pode atrapalhar o sono, inclusive, quando o quadro se manifesta no fim do dia, inclusive durante a noite, impedindo que o paciente durma bem. Então, um quadro que requer sim um tratamento correto e não raro, quando a condição não é tratada, vemos pacientes que evoluem inclusive para a depressão. Então, um quadro realmente muito sério e que não devemos subestimar em hipótese alguma. Para o tratamento adequado, antes de tudo, necessita-se diagnosticar corretamente, diferenciar da ansiedade, de quadros de ansiedade, como ansiedade generalizada, como o pânico, diferenciar de hiperatividade, que vemos no TDAH, então uma anamnese precisa ser conduzida com os pacientes. Ainda, quadros nutricionais, como deficiência de ferro, podem precipitar a síndrome da perna inquieta e também gestação, Então, aí uma situação mais pontual que pode desencadear os sintomas e não necessariamente serão necessárias todas as medidas terapêuticas nestes casos relacionados a outras condições desencadeantes. Basicamente será feito o apoio naquela condição
que precipita o quadro e depois, conforme a necessidade, também acrescenta-se o tratamento específico para a síndrome de perna inquieta. Vale também ressaltar que algumas neuropatias, quadros cardiovasculares e renais também precisam ser descartados, que podem também desencadear a síndrome das pernas inquietas. Feito o diagnóstico, o primeiro passo no tratamento da síndrome das pernas inquietas é pesquisar alguns desencadeantes. Eu gosto de destacar que os estimulantes, como cafeína e medicamentos, mas também cigarro e álcool, podem ser sim desencadeantes. Então, se é o seu caso, é importante descontinuar, especialmente quando o uso é no fim do dia, né? Pessoas que fumam ou que bebem café mais tarde, principalmente. Mas também tabagismo, independente do horário, e medicamentos, independente do horário, podem também precipitar a estes sintomas. Então é preciso investigar e alterar eventualmente prescrição junto ao seu médico. Outro fator relacionado é o sono de má qualidade. Pessoas que não têm uma boa higiene do sono, que veem TV até tarde, celular na cama, que usam a cama para outras coisas, pessoas que não têm um ambiente adequado para dormir, com o passar do tempo desenvolvem sono de má qualidade e isso leva também muitas vezes à síndrome das pernas inquietas. Além disso, sedentarismo, então a gente recomenda atividade física como um tratamento para a síndrome das pernas inquietas e que seja feito pela manhã, especialmente, né, para que a gente chegue no fim do dia mais relaxado. Já na hora que acontece uma crise, tem algumas medidas que podem ser tentadas. Por exemplo, massagear as pernas é uma possibilidade. Ao invés de balançá-las, trocar por uma massagem. Também usar compressas quentes ou frias. Por exemplo, aquela bolsinha de gel, pode colocar no micro-ondas quentinha, sem queimar a pele, e colocar sobre a perna para ajudar a relaxar a musculatura. Assim como programar o banho no período em que acontece a crise. Por exemplo, a pessoa que tem a crise por volta das 7h30, tomar um banho morno um pouquinho antes pode ajudar a evitar a crise e até mesmo diminuir o desconforto uma vez que a crise aconteça. Também caminhadas durante a crise pode ser uma boa ideia, né? Quem sabe sair para fazer uma caminhada no horário da crise. O alongamento também é uma boa possibilidade. E, claro, distrair a mente, né? Procurar ler, procurar ver televisão enquanto a crise passa pode ajudar a fazer com que a crise não seja tão intensa e até mesmo que ela não se repita tantas vezes. Outra medida importante é buscar o relaxamento. Por exemplo, recomendo terapia de atenção plena e isso de fato é algo comprovado, inclusive está nos guidelines do Sistema Britânico de Saúde. Então uma prática importante para lidar com as pernas inquietas é, por exemplo, prática de atenção plena. Eu recomendo o método do qual sou um dos autores, o aplicativo WeMind, para exercitar terapia de atenção plena no dia a dia. Nos casos mais graves que requerem o uso de medicação, utilizamos frequentemente o pramipexol, que é um remédio usado na doença de Parkinson, que aumenta os níveis de dopamina. Também a rotigotina, que tem uma ação similar, semelhante, também utilizada em quadros de parkinsonismo. Usamos medicamentos para dor crônica, como a pregabalina, como o duloxetina, né, o antidepressivo. Enfim, estratégias de dor crônica também podem ser utilizadas quando o paciente tem sintomas dolorosos ligados à síndrome das pernas inquietas. Como falamos, é importante rever a prescrição, se existe ali um antidepressivo, um remédio para ansiedade, verificar se aquele medicamento pode estar alterando o comportamento motor, levando a essa síndrome de pernas inquietas e, neste sentido, mudança de dose ou alteração para medicamentos com um perfil mais favorável neste aspecto deve ser introduzida. Novamente, também tratar a insônia, de preferência por meios não medicamentosos, e eventualmente a medicação pode ser necessária por algum período. Se você está gostando do conteúdo e acha que esse vídeo pode ajudar alguém,
não deixa de compartilhar com seus amigos, seus familiares. Siga também o canal para que você possa estar a par dos próximos temas que estão vindo semanalmente. Claro, curta o vídeo e deixe aqui também o seu comentário se você quiser. Um abraço!